Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. E o programa de hoje será sobre exames endoscópicos e suas patologias. Você achou o nome complicado? Calma aí, nós já vamos explicar. Uma série de patologias pode ser diagnosticada por meio de exames endoscópicos, sendo eles indicados para pacientes apresentando diversificados sintomas. Além de suas baixas contradições, por fazer uso de tecnologia por imagem, os exames apresentam resultados eficazes, funcionando em algumas situações também como tratamento, como na retirada de pólipos que podem causar o câncer. No programa de hoje, falaremos sobre alguns desses tão importantes exames, tais como a endoscopia digestiva alta, que se relaciona, sobretudo, com as doenças do estômago. O CPRE, que diagnostica, entre outras doenças, tumores de vias biliares. E a colonoscopia, que diagnostica e trata do intestino. Para falar sobre o nosso assunto de hoje, que é exames endoscópicos, nós estamos recebendo a doutora Evelyn Granja Batalini. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Selma? Evelyn, a sua especialidade é cirurgia geral, endoscopia digestiva, é isso, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua especialidade. Eu atuo nessas duas especialidades. Na cirurgia geral, eu acabo lidando no meu dia a dia com alguns casos de pedra na vesícula, hérnia de parede abdominal, que aí pode ser na região umbilical, na virilha, né, que é a hérnia inguinal. Sim. E a endoscopia digestiva acaba abrangendo 3 tipos de exames, que é a endoscopia digestiva alta, a colonoscopia e a CPRE. Então, o meu campo atua nesses 3 âmbitos. O que seria CPRE? A CPRE, essa sigla que nós utilizamos é a abreviação de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Nossa, acho que é melhor falar CPRE mesmo. É muito melhor. E nós no começo, né, antes de começar o programa, nós estávamos falando, e que o bacana de você fazer esses vários exames, então pode acontecer do paciente precisar de 2 desses tipos de exame, e você, como especialista, nos 2 você consegue fazer tudo no mesmo horário, né, sem a pessoa ter que se ausentar do trabalho? Isso. Esse é um diferencial que a gente consegue estar realizando, né, para maior conforto dos pacientes. Como eu realizo os 2 exames, tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, é possível estar se fazendo os 2 no mesmo tempo, utilizando a mesma sedação, trazendo mais conforto para o paciente, que não precisa se privar de 2 dias, às vezes faltar ao trabalho para fazer Sim. os exames, e a gente une num único dia. E o que são chamados exames endoscópicos? Os exames endoscópicos são todos aqueles exames que são realizados através da introdução de alguma câmera ou alguma lente para a gente estar visualizando uma parte interna do nosso corpo. Por exemplo, se eu quiser avaliar como está por dentro da traqueia, eu posso fazer um exame de broncoscopia, tá avaliando se tem algum nódulo no pulmão, se eu preciso fazer uma biópsia. A endoscopia digestiva alta eu consigo ver esôfago, estômago, o duodeno. Uma colonoscopia eu vejo parte do intestino grosso. Uma cistoscopia, por exemplo, é utilizada pelo médico urologista para estar olhando dentro da bexiga. O ginecologista pode estar utilizando a histeroscopia para olhar dentro do útero. Nossa. E a CPRE que a gente utiliza para estar olhando a porção das vias biliares, que seria a parte do fígado. Do fígado. Isso tudo vídeo. Vocês veem na tela em tempo real, isso mesmo? E eles também tiram fotos? Tem 2 formas de estar se visualizando. Pode ser por vídeo, né, que aí seria uma câmera, ou sob visão direta, que aí é como se eu utilizasse um instrumento e que ele tivesse várias lentes. Então, eu uso diretamente pelo olho essa visualização. Aí, nesses casos, a captura de imagens não é disponível. E o que você falou, né, são vários tipos de diagnósticos, né, dos exames que você faz que pode ajudar. Mas eu acredito que a procura é gastrite, né? Muita procura de gastrite, endoscopia. Na endoscopia, esse é um dos principais sintomas que levam o paciente a fazer
uma endoscopia digestiva alta, né? E qual a importância, então, né, desse exame nessa patologia? Através da endoscopia, nós conseguimos identificar se a mucosa, né, que é o revestimento interno do estômago, apresenta algum sinal de gastrite. Né? O que seria essa gastrite? Uma inflamação dessa mucosa, que ela pode estar mais avermelhada, mais inflamada, inchada, ou até muitas vezes apresentar algumas erosões, como se fossem pequenas feridas. Feridas. Uma vez eu tava com umas feridinhas assim. E o tratamento, você também ajuda nesse tratamento? Você também realiza? Eu acompanho também os pacientes no meu consultório. E o tratamento dessa patologia vai depender da causa, né? Sim. Que aí pode ser os hábitos alimentares, as medidas comportamentais, que aí no caso podem entrar o tabagismo, o etilismo, né? Que seria o hábito de fumar ou de beber. E se tem alguma outra causa, por exemplo, a infecção por uma bactéria, que aí a gente pode fazer o tratamento direcionado para ela. Sim, muitas das gastrites, eles falam assim, muito gastrite nervosa. Você acredita que tem muito a ver com o emocional, a gastrite? Essa é uma queixa muito frequente dos meus pacientes. Quando eu questiono se já realizou alguma endoscopia e eles falam que já e que deu gastrite nervosa, eu acho muito interessante isso, porque se vocês forem olhar qualquer laudo de endoscopia, nunca vai vir escrito gastrite nervosa. Justamente porque, assim, na endoscopia a gente vê o que aconteceu, vê a inflamação. Agora, definir a causa depende não só do exame pratal-ciliano, no caso se tiver uma infecção pela bactéria, mas também dos hábitos de vida, dessas medidas comportamentais. E o estresse, né, ele provoca a liberação de adrenalina no organismo, então tudo isso pode favorecer, sim, para uma gastrite. Pode. E o tratamento da gastrite? O tratamento pode envolver desde hábitos alimentares, né? Tá selecionando melhor, né? O que ingerir de alimentos, bebidas, o hábito de fumar, tá cessando, o hábito de ingerir bebidas alcoólicas e, se necessário, tá tratando a bactéria ou tá introduzindo alguma medicação para a gente estar fazendo o tratamento dessa patologia. Porque geralmente quem tem gastrite fala, não posso comer fora, não posso comer fritura, se eu tomo leite... porque isso, até queria tirar até essa dúvida com você sobre leite. Porque às vezes a pessoa fala assim que está com o estômago doendo. Vai lá e toma leite gelado e alivia. Eu já falei que é pior, porque o estômago é ácido e aquele o que acontece com o leite? Tem vários pacientes que sentem esse alívio com o leite e outros sentem uma piora. Então, justamente, essa é a importância de não generalizar. O tratamento tem que ser individualizado para cada paciente. Cada um tem o seu. Tem paciente que chega com queixa de desconforto, né, dor no estômago, fala que é gastrite, que piora até com água. Então, né, é a importância de se individualizar cada tratamento. Não adianta eu falar, não, então todo mundo toma leite que vai sarar a gastrite. Não é dessa forma. E além da gastrite, há também o refluxo. Agora eu vou ter até que ler esse nome aqui, porque ele é um pouquinho complicado. Gastroesofágico. O que seria isso? O refluxo gastroesofágico é quando nós temos o suco gástrico, que é produzido pelo estômago, e ele reflui para o esôfago, ou até para a boca, para a garganta. Então, o que acontece? Por ele ter esse pH ácido, ele acaba causando uma queimadura, né? Então, ele provoca algumas feridas no esôfago, pode levar a um gosto amargo na boca, e nos casos mais avançados eu tenho até o refluxo do alimento, né? Então o paciente fala, volta a comida na boca, né? E outros sintomas que ele também pode se manifestar, dor retroesternal, que seria uma dor assim no peito, uma queimação. Um outro sintoma também que pode estar acompanhando o refluxo é a disfagia. O que seria essa disfagia? O paciente, ele come e sente como se a comida ficasse entalada, e que ele precisa tomar alguma coisa para a comida descer. E tudo isso, a gastrite, o refluxo, tem cura? Tem cura. O tratamento vai ser de acordo com o grau de refluxo de cada paciente e vai depender se o paciente tem também, normalmente pode estar associado uma hérnia de hiato, que às vezes acompanha esse refluxo. Que a hérnia de hiato seria como se fosse um alargamento desse esfíncter que nós temos separando o esôfago do estômago e predispõe a voltar esse ácido do estômago. E a úlcera,
quando fala assim que está com uma úlcera, seria algo mais grave? Um estágio mais avançado? A úlcera... Ou é diferente? A úlcera não tem muita relação com o refluxo. Ela pode estar mais associada com a gastrite e principalmente com a infecção pela bactéria H. pylori no estômago, tá? E ela pode se manifestar, essa úlcera, tanto no estômago quanto no duodeno, que seria o comecinho do intestino delgado. Qual é o problema da úlcera? Antigamente, né, décadas atrás, quando se falava em úlcera, era sinônimo de cirurgia. E hoje em dia, né, com a evolução dos medicamentos, depende. A gente tem a úlcera que não perfura, mas ela incomoda, o paciente sente muita dor, muita dor, muita dor. Tem a úlcera que sangra e tem a úlcera que perfura, e aí sim o paciente precisa de cirurgia. Por exemplo, na úlcera que sangra, a primeira atitude a ser realizada não é a cirurgia, é a endoscopia, justamente para a gente tentar cauterizar esse sangramento. Na própria endoscopia? Na própria endoscopia. Nós já podemos fazer isso. Seja utilizando injeção de substâncias esclerosantes que secam, né, aquela região, seja através de queimar, cauterizar o vaso, ou dependendo fazer uma ligadura elástica, coloca um elastiquinho no local que estiver sangrando, ou até tá utilizando clipes metálicos, que são como se fossem prendedores que nós aplicamos por endoscopia e eles fecham o local do sangramento. Olha que bacana. Evelyn, vamos para o intervalo? Sim. Já já a gente volta. Voltamos hoje com a doutora Evelyn. Evelyn, nós falamos bastante no primeiro bloco sobre gastrite, sobre refluxo, não é verdade? Mas assim, quais são os sintomas dessa doença? Porque às vezes a pessoa ela não sabe, na verdade, o que ela tem, né? O que ela está sentindo, se é gastrite, é refluxo. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns da gastrite podem envolver a azia, que o paciente sente aquele desconforto na região do estômago, uma queimação, ou às vezes ele sente como se a comida não estivesse fazendo digestão. E estômago pesado? Como se estivesse pesado, ele fala que come e fica com aquela sensação de estômago pesado por várias horas. A comida não caiu bem, ele às vezes fala dessa forma. Ou às vezes com dor mesmo, uma dor forte. E o refluxo, ele vai ter o retorno do ácido, né? Então o paciente reclama de uma queimação mais na região do peito, o retorno do líquido na boca. O amargo, né? Esse amargor e às vezes até o alimento, né? Tá refluindo pela boca. Bebês, geralmente bebês assim tem refluxo, né? Quando são pequenininhos. Por quê? O bebê, ele tem um refluxo fisiológico, né? Então é muito comum, né, a pediatra falar, tem que amamentar e colocar o bebê para arrotar. Isso. E a gente normalmente acompanha só esses casos, e só nos casos que permanecem esse refluxo, né, após 1, 2 anos, que a gente vai investigar. Né? No período em que eles são lactentes, isso é muito comum ainda, até pelo fato deles ingerirem só leite nesse início, Sim. né? Então, é algo mais fisiológico. E agora o nosso assunto é automedicação. Na verdade, é um assunto super sério, né? A automedicação acredita em qualquer patologia. Sim. Na verdade. Mas a automedicação, e é hábito, né? As pessoas começam a sentir mal, até descobrir. Às vezes não vai no médico para não pagar uma consulta, mas o que gasta na farmácia até descobrir o que tem, não é verdade? Sim, com certeza. E é algo que acontece muito. Então, os pacientes acabam sentiu uma queimação no estômago, vai, compra um antiácido, ou sentiu que está com o líquido voltando, quer comprar uma medicação para esvaziar mais o estômago, algo para não vomitar. Então, é extremamente importante. Inclusive, os meus pacientes no consultório, sempre que eles vêm na primeira consulta, eu oriento isso. Né, vamos colher a história direitinho, ver quais são os medicamentos que pioram, quais os que aliviam, se a dor ela é mais comum quando está o estômago vazio ou quando come, justamente para a gente tentar diferenciar isso. E eu opto sempre, dependendo de cada caso, mas eu sempre tento realizar o exame antes de instituir qualquer tratamento, justamente para não
mascararmos essa doença, né? Sim. Descobrir a causa para a gente poder tratar. Porque não dá pra, né? Tem um exame para detectar se dá algum medicamento, como você falou, né? Tem aquela sigla daquele nome bem complicado que você já falou aqui para nós, CPRE, isso, né? Ele é para detectar os tumores de vias biliares. Sim, ele tem várias utilidades, né? Mas ele é muito utilizado para detectar tumores de vias biliares. O que seriam esses tumores de vias biliares? Tudo que envolve a parte de fígado, pâncreas, o colédoco, que seria o canalzinho que liga o fígado até o intestino, que é por onde a bile sai. Então a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, e ela é excretada por esse canalzinho que ele se conecta diretamente no intestino delgado, logo na porção que ele sai do estômago, né? E como que esse exame é realizado? Da mesma forma que uma endoscopia, né, um aparelho que entra pela boca, vai passar pelo esôfago, estômago e chega ao duodeno. E no duodeno, logo quando nós saímos do estômago, nós temos a papila duodenal. O que vem a ser a papila duodenal? Ela é um esfíncter, né, então é uma válvula que ela vai regular a saída da bile que o fígado produz. E por esse orifício nós entramos com alguns instrumentais, utilizamos alguns contrastes que seriam como se fossem corantes, e durante o procedimento, então eu utilizo o aparelho de endoscopia e o aparelho de raio-x instantâneo. Os dois juntos. Então eu introduzo o contraste nessa papila duodenal e avalio como que é essa via biliar, como que são os canais dentro do fígado, dentro do pâncreas, para avaliar se tem algum grau de obstrução, se tem algum local mais afilado, se tem uma pedra, né, um cálculo que escapou da vesícula biliar e está obstruindo, entupindo esse canalzinho. Se tiver, eu já retiro. Ou se for um tumor, eu posso estar realizando a biópsia ou estar drenando essa via biliar, que nada mais é do que passar um stent para estar desobstruindo, né, para estar eliminando essa bile que fica nesse canal. Nossa, que exame completo, não? É um exame bem complexo e ele é muito utilizado nos dias de hoje, justamente por diminuir a incidência das cirurgias necessárias, dependendo do caso. Sim, porque muitas coisas no próprio exame acaba resolvendo. Ele é um exame que é diagnóstico e terapêutico, né? Ele tem esse poder de estar realizando essas duas coisas. Por exemplo, a ressonância magnética de vias biliares, ela seria mais um exame diagnóstico, que ela vai definir o que está acontecendo. Porém, se eu precisar desobstruir, passar um stent ou retirar a pedrinha do canal, eu preciso da CPRE. Então eu falo que ela já é 2 em 1. Nossa, ela é muito boa. Quais são as causas e consequências dos tumores, né? Que nós estamos falando nas vias biliares. A principal manifestação de tumor de vias biliares é a icterícia, que é aquele amarelão, né? Que a gente muitas vezes vê no bebezinho ou em quem faz hepatite. E em São Paulo, a gente recebia muitos casos de pacientes que estavam tratando por hepatite e, na verdade, era uma icterícia obstrutiva, ou seja, algo tampou o canal e o paciente ficou ictérico, ficou um amarelo e não tinha nada de hepatite. Na verdade, era um tumor que estava crescendo. Então, a importância de se fazer um diagnóstico precoce influencia no tratamento do paciente. Os tumores de vias biliares normalmente são muito agressivos, né? Quando eles vão dar algum tipo de manifestação, normalmente ele já está muito avançado, né? Num grau de difícil cura. Porém, existem casos, claro, que a gente consegue estar fazendo uma cirurgia precoce e conseguindo enviar esse paciente para uma quimioterapia para conseguir tratar. E quais são esses sinais, assim, esses sintomas, né? Porque você falou quando vem aparecer os sintomas. Quais são os sintomas mais clássicos? O paciente pode ter dor abdominal, principalmente que a gente fala no andar superior, que seria na região de estômago, fígado. Pode ter inapetência, que seria a perda do apetite. Perda de peso, normalmente é muito frequente, o paciente perda de peso. Começa a perder peso, emagrecer. E o que vem por último seria a icterícia. Junto com a icterícia, que é o amarelão, o paciente começa a ter colúria, que seria a colúria, é a eliminação de uma urina cor de Coca-Cola.
escura. Escura, bem escurecida. E ele evacua fezes esbranquiçadas. Ela vai clareando, clareando até ficar branca, parecendo argamassa mesmo. Que nós chamamos de acolia fecal. Nossa, eu nunca tinha ouvido mesmo falar. Então, todos eles são tratáveis. Tudo depende, né, de onde estiver localizado esse câncer. O tratamento vai depender se ele vai ser realizado por endoscopia ou por cirurgia. Normalmente, a endoscopia é utilizada para casos que não consigam ser tratados por cirurgia, porque o tumor já está avançado, ou para os pacientes que evoluem com uma infecção por essa bile ficar presa, né, dentro dos canais do fígado, que chama colangite. Então, é como se a bile virasse pus e ficasse presa dentro do fígado. E isso é um quadro gravíssimo, é uma urgência que o paciente não tem como esperar para ser resolvido. Tem que fazer cirurgia. Cirurgia, ou nós entramos por esse procedimento de CPRE para passar um stent e drenar essa via. Isso que eu ia falar, aquilo que você falou de drenar. Isso. Vamos para mais um intervalinho? Vamos. Fiquem aí, já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje com a doutora Evelyn. Doutora Evelyn, o doutor Alexandre Nishimura esteve no nosso programa, nós até falamos o nome da doutora aqui, que nós estávamos falando do exame de colonoscopia. Né? Há muito a procura pela doutora pelo fato de ser mulher, como que funciona isso? A procura vem sendo grande, principalmente pelo público feminino. Né? Da mesma forma que muitas vezes a mulher prefere a ginecologista mulher, outras consideram indiferente. Porém, né, eu acho que respeitar essa opinião pessoal de cada paciente é o fundamental. Então, realmente temos uma procura maior pelo público feminino e da mesma forma que o Dr. Alexandre citou meu nome, nós trabalhamos em equipe e sempre deixamos juntos, atendemos nos mesmos locais e sempre deixamos à disposição esse espírito de equipe que nós trabalhamos. Né? Então, o paciente tem livre-arbítrio para estar fazendo o agendamento do exame com quem ele se sentir mais confortável. Seja ele homem, preferir tratar com o Dr. Alexandre, realizar o exame com o Dr. Alexandre, ou se ele tem alguma paciente mulher, estar realizando comigo. Não temos problemas quanto a isso. E falando desse exame de colonoscopia, agora nós estamos no mês de outubro, o mês de setembro foi um mês de campanha de prevenção, né? Foi até isso mesmo, nós falamos do Dr. Alexandre, assim, fazendo um balanço do mês que passou. O que você achou do mês? Você achou assim que as pessoas foram, ou ainda falta um pouquinho mais de empurrãozinho para eles irem? Nós já estamos tendo resposta em relação à campanha. E eu cheguei em Ourinhos no ano passado, nós já fizemos essa campanha no ano passado, fizemos novamente esse ano e estamos realmente fazendo um trabalho de formiguinha. Levar essa informação é a nossa principal missão, da prevenção, porque um dos poucos cânceres que podem ser evitados é o câncer de intestino, através da realização da colonoscopia. Justamente pela grande maioria dos cânceres serem originários dos pólipos intestinais, né? Sim. E a colonoscopia pode promover a retirada desses pólipos. Ele também é um exame, né, que é o próprio tratamento também, né, com essa retirada desses pólipos. E isso para mim é fantástico. Nós já tivemos alguns casos em que o paciente tinha um pólipo que já era câncer. E o fato de eu conseguir retirar esse pólipo pela colonoscopia com margens livres, né? Então com uma margem de segurança, o paciente está curado. Não precisa de cirurgia, não precisa de rádio, não precisa de químio. Então para mim isso é fantástico. E poder levar isso para a população é a nossa missão. E você falando isso, que é mágico, de levar isso para a população, e eu percebo assim, né, o amor que você tem, o que você faz, as coisas, e é um trabalho maravilhoso mesmo, eu não conhecia. E o que você está falando assim, nossa, é muito lindo mesmo, né? Várias coisas podem ser, né, com o exame, podem ser evitadas. Exatamente. E resolvidas. Sim. No exame de endoscopia, nós falamos com o Dr. Alexandre sobre o câncer,
né, de intestino. Mas ele também, esse exame, ele dá diagnóstico para outros tipos de doença também? Sim, a colonoscopia, ela pode fazer o diagnóstico de algumas doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, retocolite inflamatória, que nós temos vários pacientes aqui na cidade que se tratam disso. Pode fazer diagnóstico também da doença diverticular, que normalmente a população fala como diverticulite, mas na verdade seria na fase não aguda da doença. Então nós diagnosticamos os divertículos e pode estar fazendo diagnóstico também de algumas outras inflamações, algumas suspeitas de sangramento. E o tratamento, como nós já havíamos falado, tudo depende? Tudo vai depender do que o paciente tem e do que foi encontrado no exame. E esse exame, ele é um pouco invasivo? Todos os exames endoscópicos são considerados invasivos, né? O que nós consideramos como invasivo, né? Algo como agressivo. Então, o paciente, ele tem que estar ciente de tudo, de como esse exame é realizado. É super importante ele saber. O correto não é o paciente chegar na sala de exame e descobrir ali como que o exame é realizado. O aparelho vai ser introduzido pela boca até o estômago, ou pelo ânus até o intestino grosso. Isso assusta. Então, isso tem que ser muito bem explicado. E essa informação é primordial para o paciente estar realizando o exame, porque ele só pode realizar esse exame se ele concordar. Então, ele precisa ter esse conhecimento de como é esse exame. É um exame invasivo e, na grande maioria das vezes, ele necessita de sedação. Sedação. Para um conforto do paciente, para não ter dor, para ele não ter que ver a realização do exame, não ficar desconfortável. Porque às vezes acaba ficando nervoso com o que está vendo. Exatamente. Imagina só, tá fazendo uma endoscopia, nossa, um câncer de estômago. Nossa. Então, ou um câncer de intestino. Então, isso não é nada legal para um paciente, justamente porque dependendo, né, nós precisamos estar realizando a biópsia, né, e lidar com essa ansiedade, essa angústia do paciente, não é o momento ideal. Sim, acredito que até ali vocês, os profissionais, os médicos que estão realizando, precisa, né, de ter o paciente sedado para estar realizando. Em São Paulo, eu tinha vários pacientes que preferiam fazer o exame acordado, da endoscopia. Por quê? Pela vida corrida, então eles chegavam... Trabalhar depois. Sem acompanhante, precisavam trabalhar depois, precisavam dirigir. Então, tudo isso era de acordo com cada caso. Seja pela opção do paciente, ou se o paciente não tem acompanhante, mas quero fazer o exame. Então, tem a opção de fazer acordado, que aí o paciente não dorme durante a realização. E esse exame de colonoscopia também tem um preparo que é alguns dias antes de alimentação, isso mesmo? Isso. O preparo para a colonoscopia é fundamental. E o médico que solicita, ele precisa estar orientando isso, ou se ele não tiver esse manejo com o preparo intestinal, o paciente precisa ser muito bem orientado no serviço onde ele vai realizar a colonoscopia. Por quê? É o fundamental para a gente ter um exame bem realizado. Um preparo mal feito me impede de realizar um exame de qualidade, de eu ter um diagnóstico de certeza que aquele intestino não tenha nada. Porque nesse preparo são de comidas leves, tomam algum tipo de medicação? Sim, a dieta que é orientada para o paciente é uma dieta líquida, sem resíduos, ou seja, tudo tem que ser batido e coado para evitar que fique algo, né, de sujeira no intestino. O paciente vai estar fazendo uso de alguns comprimidos laxativos e ele vai estar tomando um líquido para terminar de fazer essa limpeza no intestino. E a contraindicação desse exame? Existem várias contraindicações e vai depender de cada paciente, mas uma, né, que nós sempre frisamos na vigência da diverticulite, né? Então aquele paciente que está com os divertículos inflamados, com dor abdominal, com febre, o exame é contraindicado por aumentar o risco de perfuração. Então, o ideal nesse caso é a gente resolver esse quadro inflamatório e programar uma colonoscopia num segundo tempo. Quando a colonoscopia ela é indicada, quando o paciente está tendo que tipos de sintomas? Então, quais são as principais indicações para se realizar a colonoscopia?
O Dr. Alexandre já frisou muito bem isso no programa anterior. Sim. Mas todos os pacientes que fizeram 50 anos, sejam homens ou mulheres, estejam assintomáticos, precisam realizar o exame para estar fazendo a prevenção do câncer de intestino. Pacientes que tenham história na família desse tipo de câncer devem começar 10 anos antes, ou seja, com 40 anos de idade, ou se o familiar teve esse câncer, vamos supor, com 40 anos, começa com 30. E em quais pacientes que nós vamos fazer o exame tendo sintomas? Paciente que teve alteração de hábito intestinal, então, ou para constipação, ou para diarreia, com sangramento retal, paciente que teve perda de peso inexplicável, ou uma inapetência, né, uma perda de apetite. É interessante estar realizando essa investigação. Doutora Evelyn, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e gostaria de saber quem assistiu nosso programa, gostaria de passar por uma consulta, tirar mais dúvidas, qual lugar que poderia estar encontrando a doutora? Aqui em Ourinhos eu estou atendendo na Clínica Cima e no Hospital Monzilo. E além disso eu também tenho uma página pessoal, tanto no Instagram quanto no Facebook, que é a doutora Evelyn Granja Batalini, que eu tento abordar justamente os principais temas, as dúvidas elencadas pela população de uma forma mais acessível, com um linguajar mais claro, para não... Mais popular, para tentar esclarecer essas dúvidas. Sim. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Selma. Foi muito gostoso o nosso papo. Muito bom. Gente, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, como Pedrinho Cabeleireiro e Equipe e Algodão Brasil. Beijo e até a próxima semana.